Agora que a gente tem tudo preparado para iniciar a passagem das trilhas, primeiro eu vou mostrar o Auto Router, que ele vai passar automaticamente todas as trilhas de acordo com o que a gente definir. No caso aqui eu vou rodar ele automaticamente, depois dá para configurar melhor esses parâmetros aqui, mas só como exemplo, vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai calcular o caminho mais prático para cada trilha, e aí está montado. No caso aqui, as trilhas em vermelho são na parte superior da placa, na superfície dela, e as azuis na parte de baixo. Como a gente vai fazer uma placa que os componentes a gente vai colocar todos na superfície, para que a gente possa fazer a solda só embaixo, que vai ser uma placa de uma face só, como essas aqui que a gente já viu, elas não têm camada de cobre dos dois lados, como essa aqui também. Não é interessante que a gente tenha trilhas passando por cima da placa, na superfície dela. Isso, para que a gente pudesse fazer isso, a gente precisaria ter componentes soldados embaixo também. Então, precisaria ter componentes soldados dos dois lados da placa. Isso não é interessante para a gente. Nesse caso, é uma placa simples e dá para ser feita em uma face só. Então, eu vou dar só um Ctrl Z aqui para eliminar esse roteamento automático. Apesar de pode ser configurado para ser passado só de um lado da placa, eu vou fazer aqui passo a passo essas ligações. Então, eu vou conectando o que está mais perto aqui. O Proteus já vai indicando onde deve ir cada coisa. A gente vai passando aqui as conexões de acordo com o que a gente achar melhor. E um detalhe, que eu não lembrei na hora. Mas, aqui, de acordo com a corrente que vai passar em cada componente, a gente tem uma espessura específica de trilha. No caso, no Baja, a gente já tem o cálculo que a nossa convenção é de usar para alimentação T40 de espessura e para trilhas de sinal, que tem corrente mais baixa, T15. No caso dessa placa, é uma placa que vai consumir pouca corrente, a gente não precisa se preocupar tanto com isso. Mas como exemplo, eu vou fazer aqui, no caso ele está no padrão aqui. Vamos ver como é que tá. Ele já está 15, então tudo bem. Como exemplo, eu só vou usar T40 para alimentação de 6 volts e para o GND. E para o caso da conexão com o GND, a princípio a gente não vai fazer nenhuma conexão aqui. A gente deixa o GND para o fim porque tem uma estratégia um pouquinho melhor para passar essas trilhas. A gente só vai conectar as de 6 volts, que no caso é essa daqui, que está ligando nesse resistor e nesse. Então eu já vou por aqui um T40. Opa, tudo bem. Posso conectar aqui, não foi com T40, mas a gente pode alterar aqui, change trace style para T40. Repare que ela fica bem mais grossa. Ela ficou um pouco torta aqui, vou ajeitar, deixar ela retinha, pronto. Tá pronta essa trilha. Note que ela fica bem mais grossa, justamente porque tem uma corrente maior passando por ela, então ela precisa ser um pouco mais robusta mesmo. Essa aqui também eu vou alterar. Pronto, tomar cuidado para não ficar muito próximo da borda aqui. Apesar de que aqui vai conflitar com o terminal. Então eu vou deixar aqui mesmo, por enquanto. Depois qualquer coisa a gente aumenta essa placa. E aí as trilhas de sinal a gente mantém com o T15 mesmo, que já é suficiente pra gente. Aí vai passando aqui. Depois,
Se não der certo alguma, a gente pode apagar tudo e refazer. A gente vê o que vai ser melhor aqui. Tentar passar essa daqui por aqui para ver o que acontece. Um bom caminho sempre para se passar a trilha é por baixo de resistores. É uma estratégia que ajuda bastante. É um caminho que às vezes a gente não pensa em fazer, porque tem um desenho aqui, mas não é nenhum problema fazer essa conexão. Aí aqui nesse caso, aparentemente não tem como passar para lá, porque uma trilha passar pela outra, o que causaria um curto. Então, a gente vem até aqui e conecta nesse outro ponto, que é nesse terminal do resistor. Perceba que sempre poderá haver mais de um caminho para se passar uma trilha. Agora essa daqui eu posso conectar em qualquer ponto dessa linha também. Pronto, agora as únicas conexões que estão faltando aparentemente são essa aqui de GND e essa outra aqui. Então a gente vai passar ela aqui por esse resistor. A gente estava fazendo uma curva de 90 graus. Tive que refazer. Chegou aqui, está conectado. Falta só o GND agora. O tamanho que eu deixei para a placa foi um pouco além do necessário. Vou diminuir aqui para eu saber o tamanho. Tem o Dimension Mode aqui. É só clicar em uma extremidade da placa e na outra. Então a gente tem 40 milímetros na horizontal e aqui na vertical 33. É uma placa grande, mas para esse exemplo é suficiente. Agora, para conectar o GND, nesse caso só teria uma conexão, mas para um caso de que há várias conexões, é bem interessante a gente vir aqui em Tools, Power Plane Generator, e aqui entra o GND. Por isso que é interessante a gente ter lá o terminal ground, porque ele já vai identificar onde que é esse GND e já vai fazer isso daqui, que é uma malha de aterramento. Então, todos os pontos de cobre da placa que, que não tiver conexão de PC de trilha, a gente vai ter aterramento nele. Então fica uma placa até mais bonita visualmente, além de mais eficiente, porque não vai ser necessário ficar passando várias trilhas. Eu me poupei de passar uma trilha aqui, que seria complicado de passar, de cruzar todas essas aqui. Então a gente vem aqui para configurar ele, clica com o botão direito, vai em Edit Properties, Clearance. Isso aqui é a distância que a malha de aterramento vai estar das trilhas. A gente precisa colocar o número 35 aqui. E aí a única opção que a gente vai deixar ticada é Allow Nesting. E aí a gente vai ter toda a placa preenchida pela malha de aterramento. E note que agora a malha de aterramento já não é mais já não está mais conseguindo interligar esse ponto a esse. Então a gente vai precisar fazer alguma alteração aqui para que isso aconteça. Talvez mexendo em algum posicionamento de componente já seja suficiente. E não teve jeito, a gente vai precisar, tentando aqui de várias maneiras, passar essas trilhas para solucionar esse problema. Bom, não vi nenhuma opção, então há, para esses casos, um recurso, quando a placa é de uma face só, que a gente chama de jump. Então a gente vai colocar 2 furos nessa placa para que depois a gente possa soldar um fio que vai ficar pela parte de cima dela. Então
a gente vai ter um fio que vai fazer a ponte entre um ponto e outro da placa pela parte de cima e não por baixo. No caso aqui, a gente vai criar uma trilha normal com 2 cliques. Ele vai já criar esse furo e a trilha vai ficar vermelha, então ela está passando por cima da placa. Não necessariamente isso vai ser uma trilha de cobre. Isso pode ser também um fio que a gente vai soldar por cima da placa. E a gente faz a conexão, temos uma placa inteira montada, alimentação sempre T40, então eu vou alterar a espessura dessa trilha também. Pronto. E está aqui a nossa placa. Sugiro para vocês montá-la sem olhar essa montagem aqui, tentar fazer de cabeça mesmo, praticando aí os exercícios de fazer pelo menor caminho possível. Eu aqui não me atentei muito a isso, pode ser que essa placa consiga ser elaborada de maneira muito mais compacta. Fica aí o desafio para vocês fazerem uma placa com os mesmos componentes, ou sem esse jump, ou até menor. Tendo tudo montado aqui, a gente tem o 3D Visualizer. Então aqui o Proteus fornece para a gente uma vista aqui em 3D dessa placa, os componentes posicionados aqui, de maneira organizada, capacitor, aqui o transistor, os resistores aqui, aqui vai ser onde a gente vai parafusar os fios. Aqui é onde fica o nosso jump, então a gente vai pegar um fio que vai fazer o caminho que seria essa trilha de cobre aqui superior. Não precisa fazer uma placa dupla face para isso, apesar de que também é uma opção, fazer uma placa dupla face e soldar fios aqui para fazer a conexão da parte inferior com a superfície. Aqui embaixo a gente pode ver as trilhas. As trilhas, como elas vão ficar, os pinos também. E aí a gente está vendo aqui que tudo isso tem nomes, todos os componentes, que é o mesmo nome que a gente deu aqui. Qual que é a recomendação? Aqui nesse bloco, nesse board, a gente pode chamar ele de alimentação. Aqui, os LEDs, a gente pode chamar de LED mesmo. Aí aqui ele vai falar que esse nome já está em uso, mas como é o mesmo componente, não tem perigo da gente confundir. Os resistores é recomendado que a gente coloque o valor deles, porque aí na hora de soldar a placa vai ser mais fácil de saber qual que é o resistor a ser colocado ali. E aí os capacitores também colocar pelo valor dele. 50 microfarad e 50 microfarad. Para o transistor também é interessante colocar o modelo. A alimentação também pode ser interessante para a gente escrever no nome, como exemplo, 10 volts e dar um espaço GND. Vejam aqui agora, se eu fechar e abrir de novo para ele atualizar. Precisa. Bom, vejam agora que aqui clicando em PCB Layout, a gente tem 10 volts e está invertido. Deixa eu inverter aqui. GND 10 volts. Onde vai ser o pino de GND? Eu tenho a legenda dele, e onde é o 10 volts eu tenho a legenda dele. Então na hora que eu for parafusar o fio,
não corre o risco de eu me confundir e ligar os fios invertidos, porque está escrito o que deve ser inserido em cada um deles. O 3D aqui precisa ser atualizado, vou fechar e abrir de novo, e aí ele me dá todos os nomes. Eu sei qual é o valor do capacitor que eu tenho que colocar, o valor de cada resistor que eu tenho que colocar. O LED, se for um LED de sinalização, por exemplo, para sinalizar que existe uma alimentação de 5 volts, eu posso chamar ele de 5 volts, e aí o LED que vai sinalizar a alimentação de 12 volts eu chamo de 12, e etc. E aqui tem o nome do, do que deve ser inserido em cada borne aqui. Bom, para essa montagem acho que é isso. Fico esperando aí a montagem de vocês. Quero ver o que vocês vão conseguir fazer, ok? Aí depois é só salvar, escolher onde que você vai salvar esse arquivo e só isso. Os próximos passos a gente discute nas próximas aulas.